Eu queria falar um pouco aqui da operação, terceira fase da Operação Carne Fraca, ou também conhecida como Operação Trapaça, que na semana passada cumpriu 91 ordens judiciais no estado do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e de São Paulo. 11 mandatos de prisão temporária, 27 mandatos de condução coercitiva e 53 mandatos de busca e apreensão. O principal alvo desta operação foi alguns laboratórios e 3 unidades da empresa BRF, as unidades de Carambeí, de Rio Verde, Goiás e também de Mineiros. E avaliando todo o processo que gerou essa operação, todas as fases de investigação, eu não quero aqui julgar ou condenar o trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público Federal ou do juiz lá de Ponta Grossa que autorizou as prisões, as condições coercitivas, mas eu acredito que falta mais um pouco de cautela quando da deflagração dessas operações. A BRF é uma empresa detentora das marcas Sadia e Perdigão, mais de 80 anos de tradição aqui no Brasil, uma empresa que zela muito pelas suas marcas, pela garantia da qualidade, pela ética. Eu posso falar isso porque eu acompanho o trabalho deles de perto. E quando se coloca uma situação dessa, analisando os autos, nós podemos verificar que algumas questões de laboratórios dos anos de 2013 a 2015, algumas questões pontuais referentes à bactéria de salmonela. E essa bactéria exatamente que foi identificada, ela não faz mal para a saúde humana. Apenas alguns países que importam produtos nossos do Brasil não aceitam um nível maior dessa salmonela. Mas no Brasil e a maioria dos países é normal, porque a salmonela, você cozinhando o alimento em a temperatura de 60 graus, ela se dissipa. E salmonela está em todo lugar. Nas nossas mãos tem salmonela, aqui nesse ambiente tem salmonela e não faz mal à saúde, a não ser alguma salmonela de alguns tipos raros que existem, que no Brasil quase não se vê falar. Mas em virtude desta salmonela nos índices maiores encontrados, foi deflagrada essa operação, presidente, o qual o presidente da BRF, o ex-presidente Pedro Faria, o vice-presidente Hélio Rubens e outras pessoas da direção da empresa foram detidas, foram presas, ficaram de segunda-feira até sexta-feira presas. Tudo isso com base em uma ação trabalhista de uma funcionária que entrou lá atrás com essa ação, depois fez um acordo e que foi a base desta operação. Essa empresa BRF, que teve os 3 frigoríficos interditados pelo Ministério da Agricultura para suas exportações, nessa segunda-feira agora a unidade de Rio Verde já deu férias coletivas para 1.100 funcionários. E está se prevendo para as outras unidades, férias coletivas e fechamento até de algumas unidades. Então, essa que eu falo que é a cautela, quando se tem, como foi o ano passado da Operação Carne Fraca, depois agora novamente, uma matéria, uma situação que envolve a questão econômica e que envolve vida de pessoas, envolve empregos, deveria ter um comitê gestor que fizesse uma avaliação. Olha, nós podemos estar esclarecendo isso aqui de uma forma mais tranquila, menos exposição para a empresa, para o nosso país, porque todos os países lá fora, isso se tornou notícia internacional, entendeu? Nenhum país, nem Estados Unidos, nenhum país do mundo faz o que nós fazemos com as nossas empresas, com os nossos produtos, por dessa forma o nosso país. Basta ver na questão da sustentabilidade, nós somos um país altamente sustentável na questão do meio ambiente, na questão social, e lá fora só se coloca como nossos produtores rurais são criminosos, que nós exploramos o meio ambiente, etc. Quando se coloca daquilo que nós temos de melhor, que é o nosso agronegócio, as nossas agroindústrias que produzem alimentos de qualidade, alimentos saudáveis, coloca nessa exposição internacional, cada vez mais nós perdemos. Aí até alguns questionamentos que se falam, olha, eu acho que tem alguém lá de fora que está conspirando contra o Brasil. Parece até que é mesmo, porque se nós somos aí os maiores exportadores hoje de frango, um dos maiores de suínos, de bovinos, numa indústria altamente tecnificada, uma indústria de toda uma avaliação, tanto das garantias da qualidade das empresas, como da inspeção federal, e nós expomos as nossas empresas dessa forma, com a prisão, inclusive, de um presidente. O que é que o presidente de uma empresa
Qual que é a influência dele sobre um laudo laboratorial de uma indústria, uma empresa que tem 110 mil funcionários no mundo, você fazer uma prisão arbitrária dessa forma, sendo que esse cidadão, o doutor Pedro Farias, ele já não era mais presidente da empresa, desde dezembro ele já tinha saído da empresa, não era mais presidente e não tinha nenhuma ameaça que ele iria ter no processo para fazer a prisão dele e os agentes da Polícia Federal na casa dele, com criança pequena, fazer a sua prisão, trazer para Curitiba, ficar de segunda a sexta-feira. Da mesma forma, o vice-presidente de operações, o Hélio Rubens, com mais de 30 anos de empresa e que uma semana antes já tinha saído da BRF. Então, essa exposição de uma empresa como a BRF, que eu quero fazer a defesa aqui enfaticamente, de que é uma empresa séria, uma empresa que orgulha o Brasil, tanto aqui como no mundo. Se você vai em Dubai, nos Emirados Árabes, 90% dos produtos que estão nos mercados oriundos de carne de aves é marca Sadia ou marca Perdigão, entendeu? E essa vida toda não é de hoje, tem 30 anos, essa empresa tem 80 anos de existência, que começou em 2 famílias lá em Santa Catarina, e depois foi crescendo, depois fez a fusão lá na frente, e quando a gente expõe dessa forma, essa empresa nós temos que nos preocupar, são mais de 110 mil funcionários, vários integrados no Brasil todo que produzem frango, que produzem suínos, para essa empresa que hoje estão preocupados com o futuro da empresa. Temos algum problema de ordem de gestão? Temos. Isso está sendo resolvido pelo Conselho, pela nova diretoria. O Conselho vai resolver a situação. Agora, essa exposição, dessa forma como se colocou nessa operação Trapaça, eu acho totalmente desnecessário. Eu acho que quem tem responsabilidade, quem errou, tem que pagar pelos seus erros, mas se daqui a pouco nós começarmos aí a generalizar, a expor as nossas empresas dessa forma, primeiramente, não teremos executivo que tenha interesse mais em assumir uma presidência, uma vice-presidência de uma grande empresa do Brasil, porque daqui a pouco pode estar exposto a uma situação como essa. E também não teremos mais empresas que terão interesse em estar investindo no Brasil, vai se instalar no Paraguai, vai se instalar na China, em outros países, e aí leva aqui o milho daqui para lá, leva o soja e vai produzir em outros países. Não vai produzir no Brasil, porque nós temos uma legislação trabalhista extremamente dura, temos aí uma legislação ambiental extremamente dura, e agora temos essas ações que estão acontecendo no judicial, que está extrapolando a realidade normal das coisas, porque é muito fácil você chamar as pessoas envolvidas e falar, olha, o que é salmonela? Qual que é o efeito da salmonela em um produto para a saúde humana? Ela tem prejudicado a saúde do brasileiro? Não, não tem prejudicado. Ela é permitida no Brasil, é permitida até certo nível. Então, e aí, se o laboratório tivesse feito algum erro, que se pôr no laboratório, mas prender as pessoas da empresa, o presidente, vice-presidente, diretores, gerentes de indústria, devido à questão de uma análise laboratorial, começar de uma ação trabalhista de um ex-funcionário que depois fez um acordo e, lendo os autos do processo, eu posso observar que foi oferecida essa ação numa comarca de Maringá, o juiz não aceitou, foi oferecido em outra segunda comarca, apenas na terceira comarca, lá de Ponta Grossa, que o juiz acolheu, então, a denúncia e deflagrou a operação. Um custo muito alto, com certeza, para o Brasil, de ter todo esse envolvimento da Polícia Federal para fazer essa operação, e mais um custo maior ainda para o dano dessa empresa BRF, das suas marcas que são tradicionais no Brasil. E hoje mesmo eu estava falando com o senador Paulo Bauer, ele estava me dizendo que o Balé Bolshoi, de Joinville, ele é patrocinado pela BRF e daquela parte do lucro que ele tem, eles recebem um percentual da Lei Rouanet. E o diretor do Balé Bolshoi teve com o senador Paulo Bauer expressando essa preocupação de que, olha, é uma empresa que tem uma função social importante e quando se expõe dessa forma, até nós somos prejudicados porque ela tem um investimento em cultura, não só tem a questão social, a questão do pequeno produtor, mas tem a questão cultural também. Então, eu acho que a gente tem que ter mais consciência, tem que ter o governo, tem que pensar, o judiciário, quando tiver qualquer ação desse nível, que envolver uma situação tão frágil e que tão
pode se tornar tão grande como se tornou essa, que nós tivemos aí essas unidades impedidas de exportar para vários países, e durante muito tempo teremos muita dificuldade. A União Europeia está fechada para as unidades da BRF, a China se fechou também, então tudo isso é um complicador e nós precisamos ter mais consciência e mais responsabilidade com o nosso país. Que se puna quem tem culpa de suas ações, mas nos preocupamos com o patrimônio que nós temos, que são as empresas brasileiras que geram emprego e que geram divisa e que gera renda para esse nosso país.